Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Libra. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de agosto. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Antes de mais, peço desculpa pela minha ausência, mas há coisas realmente que eu não consigo contornar e eu sou tão humana quanto vocês. Há as pessoas novas que de alguma forma cruzam com esta mensagem. Sejam muito bem-vindas, espero que a minha energia conecte com a vossa energia, a fim de trazer realmente um conselho, um direcionamento para as vossas vidas. Às pessoas que já conhecem o canal, muito obrigada pelo vosso apoio, pelos vossos comentários, pelas vossas perguntas, tentando saber se estava tudo bem comigo. Obrigada pela vossa participação no canal, através do vosso like, das vossas partilhas, das vossas subscrições. Gratidão imensa a todos vocês, de uma forma infinita. Eu vou utilizar estes 3 decks. Estes 2 decks são arcanos maiores. É a energia principal do vosso mês, a energia principal de cada área da vossa vida e a clarificação para cada uma destas energias. Antes de iniciar a mensagem, vocês já sabem que eu faço sempre o pedido, a invocação dos nossos queridos seres de luz. Aproveitem, fechem os olhos e façam também a vossa própria invocação para que algum tipo de resposta que vocês necessitem chegue até vocês. Nós temos sempre ao nosso redor anjos, arcanjos, entes queridos que só estão à espera realmente que a gente peça com o nosso coração. Preciso de ajuda, preciso de direcionamento divino na minha vida para esta ou para aquela situação. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer dizer. Eu vou começar por invocar os queridos seres de luz. Meus queridos seres de luz, trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina. Eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo, canal de comunicação e nada mais do que isto. Mostrai-me, por favor, mensagem para signo de Libra, referente ao mês de agosto. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. A energia principal do vosso mês. Vamos ver agora para cada área da vossa vida. Lembre-se que a espiritualidade tem o seu próprio tempo e eu posso trazer situações que não é propriamente no mês de agosto, pode ser mais para a frente, porque a espiritualidade, gente, não se rege no nosso tempo, ok? Às vezes são energias que já estão presentes, mas que ainda não se materializaram na nossa vida. A energia com que vocês iniciaram o vosso mês, como a energia que cruza, a vossa energia, as vossas finanças, amor ou família, qualquer vínculo que vocês queiram uma orientação divina, trabalho ou estudos para quem está no ativo, para quem não está no ativo, avança, e o conselho da espiritualidade para vocês. Mas vou ter que afastar um bocadinho aqui, assim. O fundo do deck. Espiritualidade, olha. Vocês têm o Hierophante. Fala de sabedoria. O Hierophante fala de sabedoria, conhecimento, fé. Contratos, alianças. A energia do vosso mês. Vocês têm o carro. A energia principal do vosso mês, vocês têm o carro. O carro fala-me em mudanças, ok? Em movimento ou em viagens, seja de lazer, seja viagens a nível de mudança de casa, de carro, há uma mudança, há um movimento rápido ou algo que se pode movimentar rapidamente no vosso mês de agosto. Esta carta diz-vos vitória, triunfo e controlo.
canalizando diferentes forças poderosas na vossa direção ou em uma só direção. A jornada, o movimento e volto a repetir, a vitória. Excelente. Há aqui triunfo, vitória e reconhecimento. Sucesso. Triunfo, reconhecimento, vitória, sucesso. E como eu ainda agora falei, é algo rápido e também pode indicar, sim, mudanças de casa, mudanças de carro, viagens. São objetivos concretizados. Mas que é necessário realmente canalizar diferentes forças poderosas ou que tragam algum tipo de força, de foco, de concentração e focar em uma direção. Porque se a gente usa a nossa força, a nossa convicção, o nosso foco em vários pontos ou em várias direções, a gente não consegue realizar nada e parece que está ali meio um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. Não. A gente, quando quer realmente triunfo, vitória, a gente tem que canalizar o máximo de forças ou de poder necessário para realizar aquele objetivo e canalizá-lo naquele objetivo. Porque se a gente começa a desviar para ali e para acolá, acreditem que a gente começa a perder o foco e não consegue depois realizar nem tão rápido e às vezes até nem realizar nada daquilo que a gente quer obter. A energia com que vocês iniciaram o vosso mês. Torre, transformação. O porquê? A força. A força volta-me a trazer a energia do controle. Ok? A necessidade de ter algum tipo de autocontrolo perante a mudança ou perante a transformação. A torre é quando nós somos meio que obrigados, e volta a trazer outra energia de força não, de rapidez, porque a torre é algo que não é esperado. E se não é esperado, é algo rápido. É uma situação, um acontecimento, ou uma decisão, um objetivo, uma oportunidade que vem rápido à nossa vida e por isso é que é necessário o tal autocontrole para que esta situação meio que inesperada ou meia rápida não nos tire como se fosse o tapete debaixo dos pés. Eu acho que me estou a fazer sentido, ok? A nível das vossas finanças, nós já vamos clarificar. Finanças. Imperador. Se o vosso foco tem a ver com as finanças, volto a repetir. Liderança, lógica, planificação, autocontrolo, determinação, foco. Utilizar o vosso poder, como falava a carta do carro, o vosso poder, as rédeas das vossas finanças, de uma forma bem direcionada. É para sair da escassez? Ok, eu vou-me focar em algo que eu sei que vai me tirar da escassez e vou manter aquele foco, vou manter aquele direcionamento. É isto, é objetividade. O imperador é objetivo sobre as suas finanças, neste caso. É objetivo. Ele planifica, ele tem a consciência da sua situação e de como pode melhorar a sua situação, seja homem ou mulher. A nível de amor ou família. A morte. Eu volto a dizer que há aqui realmente algum tipo de transformação, um novo ciclo. Pode ter a ver com esta torre? Sim. Pode ter a ver com a torre, porque vocês também tinham a carta do Hierophante no fundo do deck. E o Hierophante pode realmente, como ainda agora disse, falar em contratos, parcerias, alianças, que de alguma forma pode haver ou ter havido algum tipo de situação significativa, porque a torre é uma situação significativa à qual vocês têm que ter a força, o autocontrole para meio que passar esta fase de transformação o mais equilibrado ou mais estável em vocês mesmos. A nível do trabalho ou estudos.
vocês têm os enamorados. Aqui há algo novo através da vossa decisão. Lembrem-se que ainda agora eu falei aqui do imperador. Aqui a nível de trabalho ou estudos, abre-se algo novo, uma etapa nova, um ciclo novo, uma oportunidade nova, mas através da vossa decisão. O conselho da espiritualidade. A Lua. A Lua fala em enfrentar as vossas sombras e confiar na vossa intuição. Porque a Lua, ela traz muitas nossas sombras, no nosso lado sombra. Ou o lado sombra das situações. E confiar na nossa intuição. Porque a Lua é quando a gente tem que quase que conseguir caminhar no escuro. Conseguir caminhar no escuro, ok? Por isso é que depois nós necessitamos um pouco da nossa intuição para conseguir nos orientar naquilo que a gente não está a ver bem ou aquilo que a gente não tem muita percepção do que está à nossa frente. Vamos clarificar. Clarifiquem, por favor, para Libra. Mostrem, por favor, signo de Libra. Mês de agosto. Libra. Mostrem, por favor, mês de agosto. Signo de Libra. Gratidão. Mostra-me, por favor, a Torre e a Força que iniciou o mês. Torre e Força. Cavaleiro de Espadas, outra carta de rapidez. Há aqui realmente uma decisão ou uma execução rápida, ou uma atitude rápida. E o Carro. Novamente. Gente, aqui mostra-me realmente uma deslocação. Uma decisão de deslocação ou uma decisão de movimento, mas é aquele tipo de decisão em que a gente não olha para trás. É quando porque o Cavaleiro de Espadas é quando nós temos a informação na nossa mão e a gente executa a nossa decisão. De forma rápida, que é para nem dar tempo da gente voltar a reavaliar a informação ou voltar a reavaliar a nossa decisão. Sim, é isto, ok, eu vou tomar esta decisão porque eu quero me movimentar, eu quero trazer mudança à minha vida, eu quero trazer vitória à minha vida, eu quero trazer triunfo à minha vida. Mais uma, por favor. Aonde leva este carro? O 9 de ouros. Lindo. A independência. A independência. Ao garantirem-se de uma forma independente. Seja garantir-se a nível económico, emocional, mental, é garantir-se a nós próprios. O 9 de ouros é quando nós sentimos que não necessitamos de ter A, B, C ou D, ou de uma situação ou outra na nossa vida para a gente se sentir bem, estável. É quando nós confiamos em nós principalmente e não tanto naquilo que o outro pode trazer à nossa vida. Nós temos a consciência com o 9 de ouros, eu estou bem e o outro ou a situação tem que trazer algo para acrescentar àquilo que eu já estou bem. Gostei da vossa energia, vocês estão muito fortes. Apesar da transformação, volto a dizer, apesar da transformação, apesar de não ficar pedra sobre pedra, porque a torre é não ficar pedra sobre pedra, é a gente ter que começar quase que de uma estaca zero, ou mesmo de uma estaca zero, mas há muita segurança, há muito autocontrole da vossa parte. Ou muita confiança em vocês, muito autocontrole na vossa capacidade. Olha, As de Bastos. Mostrem-me, por favor, finanças, o Imperador. Olha,
Caiu-me no chão, gente. Tem-me só aqui um bocadinho. Eu vou apanhar a lâmina. Olha, imperador, imperador. Eu digo que vocês estão com a garra toda. Aproveitem realmente o foco, a determinação para trazer a melhoria financeira à vossa vida. Olha, imperador, 3 de copas e o sol. Mas volto a dizer, vai ter a ver com o vocês conseguirem canalizar o máximo de poder. Poder, isto pode ser a tal planificação, a lógica, as rédeas das vossas finanças, ideias ou a convicção, mas de uma forma focada e direcionada realmente a trazer melhorias, a trazer motivos para celebrar nas vossas finanças, trazer positividade, renovação nas vossas finanças, vitória, sucesso, mas tem a ver com o vosso foco e a vossa liderança. A nível de amor ou família, a morte. 7 de ouros. Amor ou família, por favor, para Libra. Vocês têm o 7 de ouros, 5 de ouros. Algo que vocês já levam há algum tempo para fazer realmente a transformação. E o 5 de espadas. E o 5 de espadas. Gente, a nível de amor ou família, há aqui uma situação que já se anda a arrastar há algum tempo. O 7 de ouros é arrastar-se há algum tempo. É algo que de alguma forma traz conflito, traz uma sensação de escassez, de falta de valorização. É quando a gente sente que, por mais que a gente dê, faça ou diga, não tem valor ou não tem o peso que deveria ter. E aqui é dar as costas realmente. É como se vocês já estejam há muito tempo para tomar uma decisão de finalizar algo. Ok? Algo que vos traz um sentido de desvalorização, ou um sentido de perda, um sentido de carência e conflito à vossa vida. E conflito. Olha, a morte no fundo do deck. E conflito. Eu vejo é quando a gente sabe realmente que tem que aceitar a finalização de ciclos na nossa vida. A morte, eu digo sempre isto, a morte é uma carta em que a gente tem muita dificuldade de aceitar ou de assumir que as coisas terminaram, que as coisas morreram e que há necessidade de fazer o corte e de aceitar o corte. A nível de trabalho ou estudos, Paz de copas, e eu estou a dizer que esta decisão é por vocês, olha, Paz de copas, Rei de espadas, a vossa energia ar, vocês vão fazer decisões importantes a nível de trabalho ou estudos, ou começar a ter ideias de fazer esta decisão, esta escolha a nível de trabalho ou estudos. Cavaleiro de copas, temperança, há muita avaliação em relação ao esforço e àquilo que vocês querem colocar esforço na vossa vida, tanto na área de trabalho para uns, tanto como na área dos estudos para outros. Mas a decisão é vossa. É como se vocês comecem a ter uma percepção diferente sobre o que é o vosso esforço do momento e o que vocês obtêm desse esforço e definir aonde querem colocar esse esforço para tornar ou trazer um retorno mais positivo. Há uma insatisfação. A gente, quando faz esta avaliação, é quando a gente sente que o nosso esforço não é compensador e então nós queremos colocar esforço em algo que traga mais compensação até nós. A nível da Lua, que é o conselho da espiritualidade. Mostra-me que esta Lua, no conselho da espiritualidade, gratidão.
Não se esqueçam do vosso like, do vosso comentário, da vossa interação com o canal, da vossa subscrição se o sentirem. E desde já eu agradeço pela vossa interação, pela vossa ajuda para com o canal. 3 de espadas. Oito de bastos. E Rainha de espadas, 2 de copas. E eu acredito que esta energia da lua tenha mais a ver até com o vosso lado amor ou família, ok? Vocês no fundo do deck têm a Imperatriz, aqui já me passei a Rainha de espadas, aqui tinha o Rei de espadas. Aqui pode ter muito mais a ver com a tal transformação, a tal toma ou a tal situação que vem meio que de repente, causa a dor, vem de repente, ou comunicações rápidas, sinceras e cortes realmente de vínculos ou situações que para vocês têm uma importância significativa. Por isso é que a morte é a dificuldade de aceitar a finalização ou de aceitar que temos que tomar uma decisão para finalizar algo que nos é importante ou que sentimos um vínculo, um elo importante com a situação ou com a pessoa, ok? Mas vejo realmente aqui a nível da vossa lua a necessidade de ter a tal saber andar, a vossa intuição de saber ajudar a andar meio que na escuridão, confrontar os vossos lados mais sombras para poderem solucionar esta situação através da decisão. Porque há aqui um corte ou uma decisão que necessita ser clara e definitiva, ok? Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.